Bom, então, pessoal, continuando então com a nossa hidrostática, né? Agora a gente vai... ela tem algumas peculiaridades de conta tal, mas fazendo o exercício é bem tranquilo, tá? É mais para a gente relembrar mesmo. Bom, então agora nós vamos falar sobre o Teorema de Pascal. O Teorema de Pascal ele é bem interessante, por quê? Vocês já ouviram falar, não, o líquido é compressível ou incompressível, né? Bom, os líquidos são incompressíveis. O que significa? Que se você apertar, ele não diminui o volume. Então, imagina, né, que se você apertar e não diminui o volume, o que acontece quando você aperta um líquido? Se você apertar um líquido, aquela pressão que você está fazendo, já que não vai diminuir o volume, ela vai ser transmitida para todos os lugares do líquido. Então, aparece então o Teorema de Pascal que diz: todos os pontos de um mesmo líquido em equilíbrio hidrostático, se submetidos a uma determinada pressão, esse acréscimo de pressão será transmitido a todos os pontos desse líquido, inclusive as paredes do recipiente onde ele está, né? Isso é uma coisa fantástica para a gente, né? Porque a gente começa a ter instrumentos, né? Não instrumentos, mas aparatos que são multiplicadores de força, como é o caso desse que a gente tem aí na frente, né? Que é o tal da prensa hidráulica, né? Exatamente isso aqui. O que acontece? Se eu pegar, né, uma determinada... Opa, deixa eu pegar aqui. Se eu pegar uma outra cor. Se eu pegar aqui uma força, né, e aplicar desse lado, o que vai acontecer? Esse cilindro aqui tende a baixar e a pressão que acontece aqui é transmitida para todo lugar. Então, todos os lugares desse líquido aqui, sofrerão esse aumento de pressão, né? Inclusive desse lado aqui também, né? Então, o que vai acontecer? Isso aqui tende a subir. Então, observe o seguinte, né? Qual é a relação entre a força F1 que eu estou fazendo desse lado e a força F2 que está acontecendo desse lado? Bom, uma coisa posso ter certeza, que é exatamente o que o Pascal está dizendo. Olha, o acréscimo de pressão, né? O acréscimo de pressão é o mesmo nos dois lados. Então, eu posso dizer que esse acréscimo de pressão que acontece nesse cilindro, né, nesse pistão aqui, nesse pistão 1, é o mesmo acréscimo de pressão que sofre o cilindro 2 ou o pistão 2. Então aqui eu tenho um acréscimo de pressão 2. Como é que eu calculo pressão? Bom, força, né, a força sobre a área. Então aqui eu tenho a força 1 pela área 1. Tá lá. Então no outro eu tenho a força 2 pela área 2. Gente, acabou. Olha que coisa facinho que é isso. Esse aqui é o Teorema de Pascal. O que a gente pode fazer com isso? Que tipo de multiplicador de força? Ó, eu dou um exemplo aqui de um carro com 400 kg de massa, tá? E aí, num primeiro momento, a gente vai falar o seguinte, que a área de seção transversal, né, essa área aqui, ó, essa área onde está apoiado o carro aqui, ó, em relação a essa área aqui, ó, essa outra área, que a área 2 é 10 vezes a área 1. Vamos ver o que acontece? Bom, primeiro eu vou calcular o peso do carro, tá? Peso do carro. Como é que a gente calcula o peso do carro? Bom, peso, massa, vezes a gravidade. Tranquilo com isso? Bom, então, a massa vale 400 kg, a gravidade, vamos aproximar para 10, né? Eu vou ter, então, 4.000 newtons de peso do carro. Tranquilo? Então agora, vamos fazer a continha do Teorema de Pascal. Ó. A força 1 eu não sei quanto que é. Eu quero saber quanto que eu tenho que fazer de força. A área 1 é a área 1 mesmo. Tá? Literal, bonitinho. Na área 2, a força 2 eu sei que para sustentar o carro precisa de 4.000. Tranquilo? E a área 2? Bom, a área 2 vale 10 vezes a área 1, que é isso que a gente está colocando como condição. É só para a gente fazer conta, tá? Opa, aqui é área 1, né? Aqui é a área 1. Então tá aqui a área 1. Tá lá. Bom, área 1 com área 1 cai fora. Esse zerinho com esse zerinho cai fora. Conclusão. A força que aparece em 1 é de 400 newtons. Gente, essa força de 400 newtons equivale a uma massa de quanto? Então, se a gente for pensar um peso 1 aqui, ó, de quanto? Então, eu tenho a massa, peso a gente já sabe, a massa 1 vezes o G, só para a gente ter uma noçãozinha, ó.
o peso 1 é 400 newtons. Quanto de massa eu teria que colocar lá se o G é 10? Bom, com certeza a massa 1 vale 40 quilos. Então, observe só, né? Observe só, nessa condição, eu tenho que um carro de 400 quilos, ele é sustentado por uma criança de 40 quilos. Né? Então, veja como uma pequena força sustenta uma força muito grande, ou seja, uma pequena massa sustenta uma massa muito grande. Isso é um multiplicador de forças, né? Agora, um detalhezinho que é importante pra caramba, tá? Então, isso aqui eu vou colocar aqui como item A, ou seja, se a área 2 é 10 vezes a área 1. Agora, eu vou fazer o item B para vocês terem uma noção. O cara fala assim, o R2 é 10 vezes o R1, ou seja, o raio da área 2 é 10 vezes o raio da área 1. Será que vai dar 10 para 1 também? Então, quando o cara falar em área, as forças são diretamente proporcionais. Grandes áreas, grandes forças, né? Então, se eu tripliquei a área, eu triplico a força. Se eu quadrupliquei a área, quadruplica a força. Aqui a área é 10 vezes maior, a força é 10 vezes maior também. Mas com raio com diâmetro, não. Né? Por que não? Porque área de um círculo, né, é πr ao quadrado. O raio está ao quadrado. Então, veja só como é que vai ficar a nossa expressão de Pascal se a gente fosse usar com área ou com diâmetro, né? Então, ficaria F1 dividido pela área 1, que seria π R1 ao quadrado, é igual F2 dividido pela área 2, que é o π R2 ao quadrado. O π cai fora. Então, o que eu teria do teorema de Pascal? Vamos só colocar aqui para ficar mais, para ressaltar isso aí. Eu teria lá uma força 1 pelo raio 1 elevado ao quadrado, muito importante, e a força 2 pelo raio 2 elevado ao quadrado. Então agora, gente, se a gente for pensar na hipótese B aqui, o que é que eu vou ter de força, né? Então eu vou ter a força 1, eu não sei quanto que é, vou pegar uma outra cor aqui só para a gente não misturar. Então veja só, vou pegar aqui, ó. A força 1 eu não sei quanto que é, tá? O raio 1 eu também não sei quanto que é, mas ele está ao quadrado, tá lá. E o F2 eu sei que vale 4.000 newtons, né? Que é exatamente o peso do carro. E o raio 2 vai valer quanto? O raio 2 vale 10 vezes o raio 1. Vai ficar 10 vezes o raio 1, que é o raio 2, isso tudo elevado ao quadrado, né? Então isso aqui vai ficar então F1 dividido pelo raio 1 ao quadrado é igual a 4.000, que é a força, que é o peso do carro. 10 ao quadrado vale 100, certo? E R1 ao quadrado é R1 ao quadrado. Opa, que feio. E R1 ao quadrado, parou tudo. Vamos pegar aqui. Um clique só. Então aqui vai ficar lá, aqui o traço da fração de novo, aqui R1 ao quadrado. Esse R1 ao quadrado com esse R1 ao quadrado cai fora. Dois zerinhos aqui, né? Ó, esses dois carinhas aqui. O que eu vou ter então? Uma força F1 equivalente a 40 newtons. E agora a gente pode comparar com essa aqui, ó. Né? Veja, né? Se a área é 10 vezes maior, a força é 10 vezes maior também. Ou se a área é 10 vezes menor, a força é 10 vezes menor. Mas se o raio é 10 ou 10 vezes maior, ou 2 vezes maior, no caso aqui 10, a força não é 100 vezes, né, menor. Então, se a gente for pensar em termos de massa, né, agora, estamos pensando que o peso é mg, qual é a massa? Se eu tenho uma força de peso de 40 newtons, que massa que eu vou ter então, né? A massa vai ser de 4 quilogramas. Então, observe a diferença, né? Aqui, para uma massa de 400 quilogramas, eu tenho uma massa de 40 quilos. Agora, uma massa de 400 quilogramas, eu tenho de 4 quilos. Então, fica 100 vezes menor, né? Então, veja a diferença entre quando o cara fala que a área muda ou quando o raio muda. Isso é uma questão importante na hora de resolução do exercício, tá bom? Tranquilo? Vamos seguir, então.
Aqui um exemplo, porque às vezes as pessoas falam, pô, mas então só tem vantagem? Na verdade, não, né? Ou é um multiplicador de força? É um multiplicador de força, mas não tem só vantagem. Por que não? Se eu apertar esse ângulo aqui, ó, e ele for descendo, né? Descendo, descendo, descendo até aqui, ele desceu um certo deslocamento D1 aqui, né? Será que o do outro lado sobe a mesma coisa? Não sobe, né? Por que não? Porque aqui eu tenho um volume, mas eu tenho uma área pequena e uma altura grande. E aqui eu tenho outro volume, né? Ó, que é um outro volume que ele sobe. A única coisa que a gente pode afirmar com certeza é que o volume deslocado, ó, o volume deslocado, quando você faz o movimento, beleza, volume deslocado, ok, é o mesmo. Vou colocar aqui, é o mesmo. Até aí tranquilo, né? Até aí tranquilo, não tem como, né? Deslocar 1 litro aqui, deslocar meio litro lá, não dá, né? O recipiente é rígido. Então, o que você pode falar da relação? Bom, o volume 1 é igual ao volume 2. Como é que eu calculo o volume? Área vezes altura. Área da base vezes altura. A mesma coisa aqui, ó. Área da base vezes altura. Pronto. Eu tenho uma relação, né, dos deslocamentos. É claro que esse H aqui, na verdade, é o D1, né? Eu posso escrever aqui A1 vezes D1 é igual a A2 vezes D2, né? Isso aí é uma coisa importante, por quê? Porque a hora que a gente for pensar em deslocamento, né, qual é a vantagem? A vantagem é a força realmente fica maior, mas e deslocamento? Né, se ganha de um lado, perde de outro. Se você quiser, por exemplo, que esse cara suba, vamos imaginar que esse cara aqui, o A2 aqui, suba aqui, sei lá, 1 metro, né? 1 metro, por exemplo. Se eu tiver o mesmo jogo de áreas, né? Um exemplo aqui, um exemplo. Eu quero que o D2, o deslocamento do carro, seja de 1 metro, vamos pensar assim, de altura. E sabendo que a área 2 é 10 vezes a área 1, o que vai acontecer? É só você substituir lá, né? Então vai ficar lá, A1, D1 é igual a A2, que é 10, A1, vezes o D2, que é 1 metro. Então aqui esse cara A1 cai fora, conclusão, o deslocamento que ele vai ter ali vai ter que ser 10 metros. Então veja só, né? Então nem tudo são flores, né? Ou seja, você aumenta a força, mas para você levantar o carro 1 metro, ó, 1 metro, para você levantar o carro 1 metro, você precisa baixar o outro lado 10 metros. Então essa é a desvantagem, tá? Então por isso que nos sistemas hidráulicos, então aqui eu coloquei um exemplo, né, de como é que funciona o freio nosso, né? Então a gente tem todo um sistema hidráulico, então aqui está lá o pedal do freio, você aperta um cilindro, esse cilindro bombeia o óleo, então tem todo um esquema hidráulico aqui, justamente para não ter essas perdas de deslocamento e tal. E aqui eu tenho outro pistão que vai apertar, então você faz uma força pequena para uma força grande capaz de travar o disco, as pastilhas de freio no disco de freio, tá bom? Isso é um sistema arcaico, mas mostra bem, ilustra bem essa relação. Tranquilo? Beleza? Ok, vamos nessa. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre empuxos, né, sobre o teorema de Arquimedes. Arquimedes foi o cara da coroa, né? Eu não lembro qual que era o rei, mas o Arquimedes, o rei estava desconfiado que o livro da corte estava fazendo treta com a coroa, né? Então ele dava o ouro, mas ele achava que coroa, o nego estava usando o ouro, estava levando o ouro embora. E o Arquimedes, puta, deu essa tarefa para o Arquimedes. Descubra se esse negócio está certo, se esse negócio está errado. E o Arquimedes pensou, até que um dia ele estava entrando na banheira dele, né? Isso conta-se as lendas, né? Estava entrando na banheira, ele pisa na banheira, uma quantidade de água cai. E ele, teve a ideia e saiu loucão pela rua, pelado, né? Gritando, eureka, descobri, eureka, eureka, eureka. Bem, a relação dele é muito simples, né? Ele falou, olha, quanto de ouro tem? Tem de ouro, sei lá, 1 quilo de ouro. Ele pegou 1 quilo de ouro, colocou dentro d'água. Pegou um balde cheio, lotado d'água, colocou 1 quilo de ouro dentro d'água. Tranquilo? E viu quanto de água caía. Então, se a coroa tivesse 1 quilo de ouro, ela transbordaria a mesma quantidade de líquido.
Tranquilo com isso? Agora, se fosse qualquer outro material, né, provavelmente o volume da coroa seria diferente, certo? E aí ele coloca essa coroa na bacia e aí desloca uma quantidade de líquido diferente daquela lá. E aí é que ele prova que o Orives realmente estava lesando o rei, né? Bom, essa é uma história, a gente não sabe se é verdade, né? Mas é uma história bastante interessante para mostrar que todo objeto que tem dentro, que fica dentro de um líquido, ele fica sujeito a forças nesse líquido. E essas forças, né, chamadas forças de coesão, elas fazem com que as moléculas tendem a ficar junto. Então, qualquer coisa que eu tiver ali dentro impede uma molécula de líquido, uma molécula de água, estar perto de outra molécula de água. Então, aparece a molécula de água em contato com a parede do corpo, e esse contato com a parede do corpo é uma força de adesão. Então, aparecem forças, né? Ó, então aqui ó, aparecem forças, ó, forças tanto de lado quanto de cima, né? Então, todo objeto que está aqui, né? Então, todo objeto que está dentro de um líquido, né? Dentro de um líquido, ele fica sujeito a essas forças. Na horizontal, gente, né? Na horizontal é a linha de mesma pressão. Mas aqui na vertical, ó, vou pegar aqui essa linha aqui, ó, essa linha na vertical, esse ponto aqui, ó, vou pegar outra cor aqui pra gente. Vou pegar um roxinho. Esse ponto aqui, ó, e esse ponto aqui, ó, tá lá? Será que eles têm a mesma pressão? Não tem, né? É diferente, né? Então, na verdade, na horizontal eu não tenho resultante nenhuma, porque a força que fizer desse lado é a mesma força que faz desse lado. Mas na vertical tem uma diferença. Por quê? Porque pressão é força distribuída numa área. Tranquilo com isso? Então a área é a mesma. Então a área desse objeto aqui embaixo é a mesma área aqui em cima. Vamos pensar em um ponto, uma relação pontiforme, né? A área é a mesma. Se a pressão embaixo é maior que a pressão em cima, então a força embaixo é maior que a força em cima. O que significa que F2 é maior que F1. Conclusão. Vai ter resultante. A resultante está na vertical. Então aqui, ó, a resultante dessas forças está na vertical. Ela é vertical. E ela é vertical de tal maneira que o F2 ganhe. E se o F2 ganha, a tentativa é de expulsar, né? A tentativa de expulsar o objeto. Então tá lá. Então, na verdade, o que eu posso dizer? Que essa resultante de forças do líquido sobre o objeto, essa resultante é chamada de empuxo. Essa resultante é chamada de empuxo. E aí o Arquimedes descobriu que essa resultante está associada à quantidade de líquido que o objeto desloca. Na verdade, o peso do líquido que o objeto desloca. Então a gente vai partir desse enunciado, né, de Arquimedes para calcular como é que vai fazer, para mostrar como é que calcula o empuxo. Então o empuxo, ele é, na verdade, o peso do líquido que o objeto desloca, peso do líquido deslocado, né? Tranquilo, né? Então, nosso empuxo, que é uma resultante não tem reação, hein? Toma cuidado com isso. E o nosso empuxo é o peso. Como é que a gente calcula peso? M, que é a massa do líquido deslocado, vezes G. Vocês lembram que a gente trocava, né? Lembra da densidade, massa por volume? Então, eu vou trocar, no lugar de massa, vou colocar densidade vezes o volume. E aí a gente vai optar, ó, empuxo tem a ver com, ao invés da massa, eu vou colocar, vou até deixar aqui do lado, ó, massa é igual a densidade vezes o volume. Vou colocar isso aqui. Então vai ficar densidade do líquido, tá lá, vezes o volume do líquido deslocado, vezes o G. Gente, esse cara aqui é a maneira como a gente tem de calcular, ó, esse cara aqui é a maneira que a gente tem de calcular o empuxo, tá? Aí o cara fala assim, que o empuxo tem a ver com o volume do corpo? A pessoa fala, mas diretamente proporcional, nada a ver. O empuxo não tem a ver com o volume do corpo, tem a ver com o volume do líquido que o corpo desloca, que é diferente. Professor, mas aqui ele não está deslocando o volume do corpo? Tá, porque ele está totalmente imerso. Mas vamos imaginar aqui, ó. Vamos imaginar assim, ó. Então tá aqui, né? Vamos pegar um líquidozinho aqui, ó.
Vamos colocar um objeto aqui. Vamos colocar um objeto aqui. Alguma coisa assim, né? Tá lá. E aí o cara, vamos pensar que o que esteja fora aqui, ó. Opa. Ai, que feio. Que desenho horroroso. Tá. Vamos pegar aqui, ó. O que esteja fora. Então, daqui, até a superfície d'água. Esse aqui seria um Y aqui. E esse Y aqui, ele seria, por exemplo, um terço da altura do objeto, tá? Um terço. Tranquilo? Como a gente faz para equacionar isso? Bom, vamos pegar lá, ó. Vamos pegar ali. Aqui eu tenho o peso do objeto, né? Opa, deixa eu pegar aqui uma outra cor. Eu tenho lá aqui o peso do objeto e aqui eu tenho o empuxo. O empuxo seria essa força para cima aqui, ó, né? Isso aqui é tudo vetorial, viu, gente? Lembra que força é vetorial, né? Então, o que aconteceria? Como esse troço está parado, a somatória das forças sobre ele é igual a zero, né? Vetorial também. Vetorial também. Então, eu posso dizer que o empuxo, tá lá, é igual a quem? É igual ao peso do objeto. Até aí, beleza, né? Até aí não está tranquilo. Então, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai calcular esse empuxo? Aqui, desculpe, é em módulo, tá? O módulo do empuxo é igual ao módulo do peso, tal, né? Porque aqui, na verdade, essa somatória aqui é em vetor, né? Então, se é uma somatória, ficaria o vetor empuxo mais o vetor peso do objeto, e isso aqui é zero. Que aqui, como eu tenho lá dois vetores a 180 graus, é que dá a subtração, né? Então aqui ficaria E módulo, né, menos peso do objeto é igual a zero. Por isso que essa brincadeira aqui vira isso, né? Vira isso, tá? Então tem que tomar um cuidadozinho. Mas a ideia não é essa, né? A ideia é continuar. Vamos lá, vamos continuar. Então o empuxo é densidade do líquido vezes volume do líquido deslocado. Volume do líquido deslocado vezes o G é igual. O peso do objeto seria a massa do objeto vezes o G. Então aqui cai fora esse cara aqui. Vamos continuar só para vocês terem uma ideia, ó. Densidade do líquido, tá lá, belezinha. Volume do líquido deslocado. Quanto que o objeto deslocou? Pô, se ficou 1/3 para fora, ficou 2/3 para dentro, né? Então 2/3 de H. E aí desse lado a massa, densidade do corpo vezes o volume do corpo, né? Então, continuando lá, ó, a densidade do corpo, volume do corpo, densidade do corpo, volume do corpo vai ser a área vezes a altura, né? Concorda comigo? Tá lá o nosso volume, área da base vezes a altura, né? A mesma coisa eu vou ter lá do líquido. Não, gente, ó, vamos voltar aqui que eu acabei errando aqui, né? Só um minutinho. Vamos ver aqui. Isso aqui, parará, 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 parará. Parará, 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 parará. Aqui, tal. Tá lá, né? Aqui vai ficar o peso. Então, vamos lá. Então, continuando, ó. Continuando. Ó, o peso do cara é, de novo, aquela história do peso, né? Peso é igual a M vezes G. A massa vai ser a densidade vezes o volume, né? Então, eu vou colocar no lugar do peso, densidade vezes volume vezes G. Então, vai ficar assim, ó, densidade do corpo, volume do corpo vezes o G. Tá lá. O G, beleza, vai cair fora, né? Então, a gente vai continuar a partir daqui, ó. Então, vai ficar densidade do líquido, tá lá, volume do líquido deslocado. Tranquilo. Então, agora sim, é 2/3 da altura H vezes a área, né? Que é a quantidade de líquido deslocado, que é toda essa parte aqui, tá? Igual a mesma coisa, densidade do corpo vezes o volume do corpo. Quem é o volume do corpo? A área H vezes a área do corpo todo. Então agora dá para a gente cancelar. Então agora sim, né? Aquela hora não ia dar. Então a área com área cai fora, H com H cai fora.
Conclusão, né? A densidade do líquido, ele vale, passa o 3 para lá, 3 sobre 2 da densidade do corpo. Ou seja, para que isso aí aconteça, quem tem que ser mais denso, o líquido ou o corpo? Para isso aqui acontecer, para ele não... veja que só uma parte do corpo foi necessária deslocar para ele manter tudo isso. Então o líquido é denso, né? Então o líquido aqui tem 1,5 vezes a densidade do corpo, né? Então é uma coisa para mostrar que o que importa no empuxo é a densidade, o volume do líquido deslocado, e não o volume do corpo, né? Nem sempre isso é uma regra, a não ser que ele estiver imerso totalmente. Tranquilo? Beleza, né? Tá. Agora um exercíciozinho bem tranquilo, né? Para a gente ilustrar, que eu acho bem legal, já apareceu em vestibular, que é assim. Aqui eu tenho uma balança, essa balança está medindo uma quantidade de massa, né? De força, então tem um líquido aqui dentro, e eu vou colocar essa mão aqui, eu vou colocar a mão aqui dentro, ó, mas sem tocar o fundo. Se eu coloco a mão aqui dentro, ó, se eu coloco a mão aqui dentro do líquido, o que vocês acham que acontece com a indicação na balança? Ah, mas professor, se não encostou no fundo, então só estou colocando a mão aqui dentro. O que vai acontecer? Muita gente diz que não acontece nada, senhores, diz que não acontece nada. Tá lá. E não é verdade. Por que não? Observa aqui, ó, tá vendo que o nível foi diferente? Então, embora não haja contato com o fundo do recipiente, ao colocar a mão aqui dentro, eu estou acrescentando em água o volume da minha mão. É como se eu estivesse acrescentando em água o volume da minha mão. Tanto é que o nível sobe. Então, se eu tivesse uma quantidade de água nesse nível aqui, com certeza a balança ia indicar mais. Então, isso aqui, né, não acontece, nem menos, né? Então, o que acontece é isso aqui, ó. É bem tranquilo, né? Mas é uma pegadinha. Ah, mas só porque não encosta no fundo? Não, senhor. Se eu colocar lá e esse nível subir... Agora, é claro, né? Se tiver por exemplo, se tiver o seu recipiente acabasse aqui, a hora que eu coloco a mão, uma parte dessa água cai fora e aí eu continuo com a mesma indicação na balança, né? Mas porque a água sai. Mas se a água não sair, é como se eu estivesse acrescentando o volume da minha mão em água. Tá? Um outro exercício interessante, se eu tenho lá, por exemplo, um objeto um dinamômetro, né? Esse aqui é um dinamômetro. Vamos chamar esse cara aqui. Esse aqui é um dinamômetro. Dinamômetro mede força, né? Dinamômetro. Tá lá. Então ele está medindo o quê? Bom, se eu for pensar, esse cara aqui tem o peso dele, né? Peso. E aqui eu tenho a tração, que é onde está o dinamômetro, né? O que eu posso concluir? Que a tração nesse cabo vale 5 newtons, porque ele está indicando. Então, o peso desse objeto vale 5 newtons também, sem crise, né? Agora, quando eu coloco essa mesma situação dentro d'água, eu vejo que o dinamômetro marca só 3. Então, o que eu tenho? Bom, eu continuo tendo peso, ó. Continuo tendo o peso do cara. Continuo tendo a tração. Tá lá. E a única coisa que mudou agora foi o líquido, e, portanto, eu tenho mais o empuxo. Aqui. E se esse negócio está parado, somatória das forças igual a 0, tá lá. Então, tração mais o empuxo é igual ao peso. Então, eu posso dizer, se a tração é 3 e o empuxo eu não sei, e o peso continua valendo 5, então eu posso dizer tranquilamente que o empuxo vale 2 newtons, né? Então, para mostrar aí que esse cara que está medindo isso aqui, ó, se a gente está no dinamômetro, esse aqui é o peso real, ó. Esse aqui é o peso real. Peso real. Na verdade, tem o ar também, né? A gente fala de peso real. Esse cara aqui é o que a gente chama de peso aparente, que é o que acontece quando você está dentro d'água, né? Parece que você está mais leve, né? Por conta do empuxo. Tranquilo, né, gente? Beleza. Sossegadinho.